Senhoras e senhores, em continuidade ao nosso seminário, teremos agora a apresentação com o tema Requalificação Civil de Crianças e Adolescentes. Convidamos ao palco a presidente da mesa, a desembargadora Renata Cota, da 2ª Câmara de Direito Privado. Seja bem-vinda. Essa mesa contará com a palestra da desembargadora Cláudia Mota. Ela é da 5ª Câmara de Direito Privado e atuou como juíza titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude Protetiva na comarca da capital. E contará com a participação do debatedor, Dr. Ricardo Menezes, ex-presidente. Dr. Ricardo Menezes, que é conhecido como Ricardinho aqui pra gente na OAB, com todo carinho e respeito. Dr. Ricardo, ex-presidente da OAB da Barra da Tijuca e ex-presidente da CAAS. Com a palavra, a presidente da mesa, desembargadora. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Primeiro, muito feliz de estar participando desse seminário na Casa dos Advogados, local em que sempre fui muito acolhida, e eu vou saudar os advogados na pessoa do Dr. Ricardo Menezes, nosso debatedor. Em nome da desembargadora Cláudia Mota, eu cumprimento os juízes e desembargadores, meus queridos amigos, parabenizo os integrantes dos painéis anteriores. Tivemos grandes aulas hoje com os debatedores e palestrantes, e cumprimento na pessoa do desembargador Guaraci, que foi o idealizador, junto com o desembargador Vitor, do painel do nosso seminário. Tema relevante, tema atual, polêmico, sensível e bem complexo. O tema de agora, o sexto painel, Requalificação Civil de Crianças e Adolescentes. Eu apresento a nossa palestrante, a desembargadora Cláudia Mota, desembargadora hoje que ocupa o espaço na 5ª Câmara de Direito Privado, que antes de ser promovida a cargo de desembargador, atuou na Vara da Infância e Juventude, também acumulando aí a Vara do Idoso. A desembargadora Cláudia tem participação ativa em causas sociais voltadas especialmente para a proteção da infância, da juventude de pessoa idosa, inclusão, acessibilidade, igualdade de gênero, bem como acesso à justiça por meio de programa de justiça itinerante, e comigo participando da Comissão de Articulação de Programas Sociais do Tribunal. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, desembargadora Renata, advogada. Acho que o tema deve ter causado alguma surpresa, algum questionamento, né? Mas a gente vai falar de violência contra crianças e adolescentes, então esse tema, ele, embora não venha muito à tona, ele é primordial. E quem teve e tem uma atuação na área da infância, sabe que isso é presente, né? E não adianta varrer para baixo do tapete uma realidade que escancara a nossa porta, né? Independente do que a gente ache, dos nossos preconceitos, independente da nossa roupagem, da nossa religião, da nossa educação, dos nossos valores, das coisas que a gente comungue com os nossos pares, né? A realidade está aí, existem crianças trans. A gente tem que partir dessa realidade. Nós, como operadores do direito, nós como sociedade, o que realmente nós podemos e devemos fazer. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é debater, né? É olhar para essa realidade, despido dessa roupagem que a gente traz, é impossível não trazer, nós somos criados e socializados, né, nesses ambientes. Mas a gente não pode virar as costas para essa realidade que foge ao nosso cotidiano, mas que está aí. Então, por que eu me deparei com isso? Pela minha atuação. Então, eu vou colocar o meu lugar de fala para vocês poderem entender por que eu me debrucei sobre essa questão. Eu sou, como a desembargadora colocou, uma juíza, né, até há pouco tempo uma juíza. Sou uma desembargadora hoje, mas eu me intitulo uma magistrada, que eu continuo na justiça itinerante, né, que foi a minha escola, minha casa, e até hoje eu coordeno a justiça itinerante do subregistro, que tem jurisdição no estado inteiro e analisa questões registrais. Então eu me deparo cotidianamente com casos de dupla maternidade, né? São casais homoafetivos que criam crianças.
E quais são as questões? Não me adianta achar, eu acho que pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, não podem casar, não podem constituir família, não podem... Só que eu vejo uma família constituída dessa forma. E a criança precisa de proteção, né? E tem uma mãe registral e a outra, que é a companheira da mãe, que tem um emprego fixo, que tem um plano de saúde. Essa criança precisa de um plano de saúde, muitas vezes ela é doente. E você vai fazer o quê? Na falta da mãe biológica, tem a mãe socioafetiva e ela precisa dessa proteção, né? Os nossos abrigos, no meu exercício como juíza da infância, os meus abrigos tinham adolescentes transgêneros. E o que eu vou fazer com esses adolescentes, né? A doutora Mônica teve um caso de uma adoção que foi suspensa porque o menino se mostrou transgênero. Não foi isso, Mônica? Estou certa? E esse casal tinha que ser trabalhado nisso. Será que esse casal estava pronto para receber uma criança trans? Uma criança de 6 anos. Você pode estar no abrigo, você pode dizer que os técnicos do abrigo estavam induzindo, estavam fazendo com que aquela criança se visse num gênero que não era o gênero registral? Não, isso acontece. Isso faz parte da realidade. Existem estudos que mostram que essa identidade de gênero, e gênero é diferente de sexo, né? Não é sexualidade, é gênero, transgeneralidade, né? Que a partir dos 24 meses já é uma identidade de gênero, que pode não coincidir com a identidade, com o gênero do nascimento, né? Então, como que a gente vai trabalhar com isso? E principalmente, refletir sobre quais são as consequências do que a gente está fazendo. Então, hoje em dia... Bom, para começar, eu vou soltar um videozinho curto, né? Para a gente começar a pensar nessa questão. Vocês podem... Eu deixei... Tem como passar? Isso, esse mesmo. Vamos lá. É a fala de uma mãe de uma criança transgênero. Por que Deus me fez menino? Ele errou. Eu queria ser menina. Quanto mais eu trazia referências do universo masculino para aquela criança, mais ele deixava claro para mim que ele não queria. Quando eu tinha 14 anos, eu decidi que eu ia ter um filho homem e escolhi o nome dele. Na minha primeira gestação, veio o amado e esperado filho homem. E eu estava tão feliz e realizada que eu decidi não ter mais filhos. Só que conforme aquela criança foi se desenvolvendo, logo após os 2 anos e pouquinho, eu percebi que ele não correspondia aos estímulos masculinos de brincadeiras e todo o universo masculino conforme os outros meninos. Muito pelo contrário, ele se interessava muito mais pelo universo feminino. E uma angústia nasceu em mim. Eu procurei uma psicóloga que falou que a culpa era minha, que eu era mãe vaidosa demais para ter um filho homem. E eu me masculinizei. Deixei meus vestidos de lado, minha unha comprida eu cortei, suavizei na maquiagem, passei a ser uma mãe básica, para tentar ser mais masculina e não tanto feminina, para não incentivar meu filho a gostar de maquiagens e de tudo que era do universo feminino. E nada adiantou. Quanto mais eu trazia referências do universo masculino para aquela criança, mais ele deixava claro para mim que ele não queria. Ele se agarrava aos vestidos nas lojas de roupas e pedia: mamãe, deixa eu usar um vestido. Via os brinquedos e falava: eu não quero a casa do Batman, eu quero essa bonequinha. Com um pouco mais de 3 anos ele começou a verbalizar: mamãe, sabe o que é triste? É triste que eu não nasci menina, né? Eu serei tão mais feliz. Mamãe, por que Deus me fez menino? Ele errou, eu queria ser menina. Aí com 3 anos, 11 meses e 15 dias, ele me falou: mamãe, eu posso morrer hoje para nascer menina amanhã? E naquele momento eu só consegui responder: meu amor, você pode ser o que você quiser, só não morre, porque se você morrer, eu morro junto. E foi aí que eu entendi que eu, enquanto mãe, tinha que amar independente de qualquer coisa. Eu tinha que amar aquela pessoa e não os sonhos que eu tinha, e não os meus planos. Mas não foi fácil não, porque eu sabia que se eu permitisse que aquele menino fosse aquilo que ele sentia que ele era, e então uma menina, eu ia perder todos os meus sonhos. A minha maternidade ia fracassar, e aquilo que eu esperei desde os meus 14 anos cairia. Mas quando ele fez 4 anos, eu falei: meu amor,
a partir de hoje, você veste o que você quiser, você usa o que você quiser, e eu vou sempre te amar. E ele foi correndo e botou uma saia de tudo. E dia a dia, eu vi meu filho desaparecer diante dos meus olhos. Em cada saia, em cada brincadeira, em cada mamãe, eu tô linda. Me chama de filha só hoje, só pra eu ser feliz. Aí meu filho desapareceu. A imagem que eu tinha dele, o nome dele, o falar filho, foi embora. E veio uma menina que me angustiava. Como é que você ama alguém que te causa tanta dor? Como é que você ama alguém que por causa dessa pessoa, os teus amigos não frequentam mais a tua casa, a tua família e a escola te chamam de maluca, você é apontada na rua e você descobre o que é preconceito, o que é transfobia? Foi difícil. Foi difícil me conectar, ressignificar o meu amor, mas não foi impossível, porque eu amava aquela pessoa. E aos poucos eu me conectei à minha filha e hoje ela é o amor da minha vida. Eu não vivo mais sem ela. Hoje eu luto pelos direitos da minha filha, para que ela não sofra, para que as nossas sociedades estejam preparadas para falar: crianças trans existem sim, e elas são lindas, são amadas, são respeitadas, elas não são aberração, não são frutos de uma família disfuncional, elas são frutos de uma família que escolheu o amor, o caminho do respeito, da escuta, mesmo quando doeu. A expectativa de vida da minha filha é 35 anos, e isso me amedronta todos os dias. Eu fico pensando, será que vai ser hoje? Que alguém vai fazer alguma maldade para ela? Que vão apontar, que vão dizer que ela é um erro, que ela é um pecado? Que vão não convidar para uma festinha das meninas porque ela não é uma menina igual às outras? Todos os dias eu vivo essa angústia. E é por isso que eu tô aqui hoje. Para pedir que você me ajude. Para a gente construir uma sociedade melhor. Para todas as pessoas trans. Mas que reconheça que as crianças trans existem. Aqui na sua frente tem uma mãe desesperada. Falando: eu não quero ser minha filha. Eu não quero vê-la chorar mais uma vez porque ela não foi convidada. Ou porque disseram que ela é um erro. Ela é a coisa mais perfeita de Deus na minha vida. Ela foi o acerto mais maravilhoso que eu fiz. Porque escolher amar e respeitar nunca é um erro. Escolher proteger e cuidar nunca é um erro. É o melhor acerto que a gente tem a fazer. Eu sou mãe da Agatha Maria, uma linda menina de trans de 9 anos de idade. A gente precisa falar que crianças trans existem. Me ajuda. Essa foi uma das requalificações que nós fizemos aqui. E eu não sei como alguém consegue achar que isso é um erro. Nessa trajetória da justiça itinerante, a maior diferenciação é que a gente ouve as pessoas diretamente. Então, nesses 14 anos que eu atuo lá, eu aprendi a ouvir. Ouvir quais são as mazelas, quais são as dificuldades, qual é a importância daquilo, que aquilo muda na vida das pessoas. Então, eu vou tentar explicar, passar um pouco dessa experiência, para que a gente, deixando um pouco de lado aquilo que a gente pensava de antemão, a gente consiga olhar para essas pessoas e ter uma breve noção do que é a vida delas e de o que efetivamente isso representa em termos de mudança, e botar nessa balança, né? E ver se a gente realmente pode continuar preso àqueles preconceitos que a gente tem, ou se é uma questão tão menor perto do que a vida real está trazendo, né? Então, um histórico, né? A gente sabe que a inércia do Poder Legislativo na questão dos direitos da população LGBTQIA+, é imensa. E é suprida, como se supre essa lacuna? Pelo Judiciário, né? Todos os direitos que têm sido reconhecidos, né, e efetivados nessa seara, vêm da jurisprudência, vêm do Supremo, vêm do Judiciário, né? Isso é um papel do qual eu me orgulho muito, né? A gente ouve muita crítica ao Judiciário, né, que o Judiciário está tendo um papel ativo e tal, mas nessa lacuna, e essa lacuna não é à toa, é justamente porque qualquer projeto, qualquer movimento nessa seara causa tanta polêmica, sabe? São tantas as discussões, são tantas
os conceitos preconcebidos que são pululam, né? Então, questões religiosas, questões éticas, morais, as coisas que as pessoas não conseguem se despir da paixão para examinar friamente a questão em termos legais, em termos racionais. Então vamos ver o que é a requalificação em termos racionais, né? Sem enfeitar muito o pavão. Vamos ver o que é isso, né? É uma mudança no papel, pura e simples, não é nada além disso. Só que os efeitos são muito grandes, né? As consequências são muito grandes. Então, por exemplo, quais são os direitos que eu disse que vieram do Supremo? Esses direitos básicos, né, e primordiais dessa população. Direito ao casamento, né? O casamento homoafetivo, ele foi possibilitado por uma decisão do Supremo, né? Até hoje, né, se olhar na Constituição, casamento homem e mulher, né? Isso está superado, acho que no mundo, né? Tirando alguns países islâmicos, né, países em que a religião tem uma preponderância, você vê nos países laicos, todos eles aceitam, quer dizer, tem algumas discrepâncias, mas em regra é isso, né? Alteração de nome e sexo, né, de pessoas trans é um direito também que foi reconhecido pelo Supremo, né, do Madin, né? E a criminalização da homotransfobia. Bom, qual é o histórico da requalificação civil? Né, que nada mais do que isso que eu falei, a mudança no documento do nome e do gênero. Então, o fulano nasceu João, do sexo masculino, e ele se identifica com o gênero feminino e se auto-intitula Maria. Então, é isso, é mudar naquela documentação. A gente sabe que a nossa documentação ela é encadeada. A certidão de nascimento que leva a tirar o RG, que leva a tirar o CPF, você tira a carteira de trabalho e assim vai, né? Então, se você tem aquela inicial com um nome e um gênero que você não se identifica, aquilo vai se espalhar para o resto da sua documentação civil, que é a sua porta, sua apresentação, né? Você se apresenta dessa maneira. Existe o nome social. Sim. E o que é o nome social? É o nome que você se apresenta. Você tem uma identidade social que vem o nome adotado e o nome originário embaixo. Serve para quê? Eu me pergunto, né? Então, como é que era essa mudança no documento civil, na certidão de nascimento, né? Eu sou uma pessoa trans, eu quero modificar no registro de nascimento. Antigamente, nos primórdios, época de Roberta Close, se tem alguém aqui, né, da nossa cidade, se lembra disso, né? Exigiam a operação de mudança de sexo, que não é operação de mudança de sexo coisa nenhuma, porque ninguém faz uma operação de mutilação e vira uma mulher. Isso não existe, né? Mas era exigir. Bom, num segundo momento, que foi esse que eu peguei, qual era o fundamento do pedido? Era uma inadequação do sexo e nome registral à identidade social, né? E se exigiu o quê? Um estudo, né, um laudo psicossocial provando que aquela pessoa tinha uma psique daquele gênero que não era o registral. E se exigia também que ela estivesse fazendo a transposição de um gênero para outro. Então, se era uma mulher trans, ela tinha que fazer um tratamento hormonal, ela tinha que provar, tanto fisicamente como psicologicamente, que ela estava fazendo aquela mudança, que ela não se identificava com aquele gênero, mas com o outro. Bom, por óbvio, quando se exigia isso, quando isso era um pré-requisito da requalificação civil, você não podia estender esse procedimento para crianças e adolescentes, porque ninguém faz tratamentos, intervenções físicas em crianças e adolescentes porque são pessoas em formação. Então, isso era, logicamente, vedado a crianças e adolescentes. Ninguém vai fazer isso. Eu vou fazer tratamento hormonal numa criança que ainda não sabe, não tem certeza, embora ela manifeste, essa que a gente viu agora. Essa criança não faz nenhum tratamento, ela não toma hormônio, ela não tem nenhuma intervenção física. Isso aí é
como ela se vê, como ela se projeta. Um caso que eu gosto muito de lembrar, porque foi público e mundial, né? O caso da filha do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Desde criança, muito pequena, 4, 5 anos, ela se dizia menino, se vestia como menino e queria ser chamada como John. Hoje, quer dizer, há pouco tempo eu vi uma foto dela de vestido numa solenidade lá com a mãe. Quer dizer, não existe nenhum problema, né, de mudança. São pessoas em formação. Se hoje aquela criança se identifica com um gênero que não é dela, se no futuro ela voltar a se identificar, nada impede que esse documento seja mudado de novo. O que a gente não pode fazer é submeter essa criança durante anos, até os 18 anos, a uma violência inenarrável por conta de se apegar a um conceito errado de que você está fazendo uma transformação que não tem volta numa criança, numa pessoa em formação, né? Isso não é nenhum erro, porque eu acho que é uma má fé quando passam essa ideia, e isso é muito difundido na sociedade, de que você está fazendo intervenções, que você está direcionando aquelas crianças. Essa mãe que fala, eu ouvi, nós fizemos a requalificação dessa menina, essa mãe dizia assim, eu nunca pude levar a minha filha para Disney, porque eu não conseguia entrar num país com o passaporte de um menino quando eu tinha uma menina. Eu estou falando de uma mãe de classe média, né? Quando ela diz a expectativa de vida da minha filha é 35 anos, porque essa expectativa de vida de uma pessoa trans, né? E ela disse, eu tive um menino que eu esperava que ele fizesse uma faculdade, que ele vivesse até os 70 anos, que eu fosse ser avó, que eu fosse... Tudo isso ruim quando você tem uma criança trans na sua casa. Então você vai dizer a família que está direcionando, ela teve 10 vezes o conselho tutelar na porta dela por denúncia. O pai dela quis interditá-la porque ela aceitava aquela condição da neta, quando na verdade ele achava que não poderia fazer isso. Quer dizer, a própria família, né, impõe um sofrimento. Aí ele diz assim, tudo bem, então você vai requalificar e depois pode... Mas para que fazer isso? Simplesmente, primeiro, direito à intimidade. A criança não é obrigada a todo mundo conhecer a história dela. Quando você faz a matrícula numa escola, que você apresenta uma certidão de nascimento de um menino e você tem uma menina, a escola inteira sabe que é uma criança trans. Então ela diz assim, a minha filha não vai ser chamada para a festa do pijama porque ela não é uma menina, ela é uma criança trans. Então você está expondo. Nós não temos direito à intimidade? Você pode expor uma criança dessa maneira? Nós temos casos de estupro de crianças em escola, no banheiro. Eu tinha uma criança que ela não ia ao banheiro na escola, ela ficava 6 horas sem ir no banheiro. Eu fiz uma requalificação civil que o pai chorava e dizia assim, a minha filha não vai mais apanhar na escola. A criança apanhava só pelo fato de ser transexual. Transgênero, desculpa, era o ato falho. Todos na escola sabiam da condição dela. Por conta do quê? Do registro de nascimento. Por conta da falta de uma requalificação. Então eu me pergunto, se é possível? A gente pode manter uma situação dessa? Em nome de quê? Qual a motivação? Né? Não sei. Realmente não sei. Bom, então, qual é o fundamento legal? Porque, né, qual o fundamento para a gente fazer essas requalificações? Né? Que é a DIE 4275 de 2018, né, que reconheceu esse direito dos transgêneros a efetuarem troca de prenome do gênero. E eu aqui chamo a atenção de uma coisa muito interessante. Aquele princípio da imutabilidade do nome que a gente tinha na lei do registro público caiu simplesmente por uma alteração legislativa. Hoje, se eu não quiser mais o meu nome, porque eu não gosto dele, não é nem vexaminoso, não, eu não gosto, eu quero mudar, eu vou no cartório e mudo esse nome. Mas o transgênero, ele também, reconhecidamente, ele pode trocar o nome e o gênero, mas a criança e o adolescente não. Nos nossos abrigos, né, Mônica, a gente tem adolescentes trans que estão no abrigo por quê? Porque a criança, o adolescente, é colocado na rua pela família. E se ele não for parar num abrigo, ele vai se prostituir para poder sobreviver. Isso não é violência? É o quê? Por
que eu não estou falando de criança? Esse caso da Mônica, né, do menino que se identificou pouco antes de ser adotado, de ser colocado numa família substituta, né? Se ele tivesse um pouco mais de tempo, talvez fosse devolvido, né? Porque as pessoas não estão preparadas para isso, né? Por que a gente tem um baixo índice de crianças trans nos abrigos, né? Porque embora desde cedo já se manifeste, porque a própria criança ela não se coloca tanto, né? No adolescente, o adolescente ele já começa a ter uma vida sexual ativa, ele já começa a expor mais para o mundo qual é a opção de gênero dele. E as famílias resistem, né? E aí nesse momento a ruptura. Então é muito grande a quantidade de trans nos abrigos. No DEGASE a gente faz requalificação civil. Por quê? Porque tem outras questões. Aquele adolescente trans ele vai ficar em que abrigo? De menino? De menina? Isso a gente encontra nas penitenciárias, que nós também fazemos trabalho de documentação civil nos presídios, né? Todo mundo sabe que a pessoa entra num presídio, recebe um RG criminal que só serve para ser preso de novo, passa 10 anos lá dentro e sai sem documentação civil, quer dizer, sem poder tirar uma carteira de trabalho, sem poder fazer, né, às vezes até aquele trabalho extramuros, né, que pode, para você poder só dormir na coisa, a pessoa não consegue porque não tem documentação. Tem que ser um trabalho regular, tem que ter uma carteira de trabalho e ele não tem, porque o Estado não providencia. Então a Justiça Itinerante faz esse trabalho também. E a gente faz muita requalificação civil no presídio. Então isso é uma realidade. Está aí. Não adianta se eu gosto, se eu quero, se eu acho certo, se eu acho errado, o que eu acho não interessa, né? E essa foi a minha atividade profissional. O que eu acho não interessa, nem para mim, nem para ninguém. O que interessa é resolver o problema daquelas pessoas que estão ali. Nós temos um novo desenho de famílias, né? Um novo desenho de famílias. Mais uma vez, casais homoafetivos podem adotar? Antigamente diziam que não podia. Nós temos casos de adoção de casais homoafetivos, né, doutora Silvana? Muito exitosos, inclusive de crianças que tinham uma dificuldade enorme de serem colocadas em famílias por terem questões, muitas vezes de transgeneralidade, muitas vezes de doenças, muitas vezes grupos de irmãos que ninguém aceita, e esses casais têm, né, muitos deles têm uma abertura muito maior e são colocados em famílias muito funcionais, né? Então, nessa realidade, né, a gente vê essas mudanças. A gente teve, por exemplo, caso de casais transgêneros que o pai é a mãe é o pai. São gerados, né? E aí, como é que você vai fazer o registro? E você se pergunta, como é que eu vou fazer esse registro? Eu vou botar quem? Quem gestou é o pai, está lá requalificado, né? E o outro é a mãe. Então você parte, eu vou colocar genitores, fulano e beltrano, avós, papá, acabou. Por quê? Porque isso é papel, gente, sabe? E um papel não pode se sobrepor a uma vida. Isso é burocracia, mas é uma burocracia importante porque traz sofrimento, traz exposição, traz violação de direitos, porque eu tenho direito à minha intimidade e essas pessoas também têm. Essa criança ela é obrigada a expor a sua trajetória, a sua vida, a sua questão para uma escola inteira, porque ela entrou numa escola. Todo mundo tem que saber. E os casos de violência na escola são muito... A gente estava falando aqui de bullying. Aliás, uma coisa muito importante que você falou muito de crimes sexuais da internet e tal, e ninguém citou que está na vacância, mas tem a lei, né? Foi editada a lei, né? Que eu li bastante, né? Que é a Lei 15.211, 17 de setembro de 2025, né? Que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei muito interessante, eu aconselho que os operadores estudem, porque eu acho que ela vai dar planos para a manga para a gente atuar, né? E a gente vê, por exemplo, nessa seara também, né, da criança transgênero, né, você ainda tem essa coisa do bullying, né, que extrapola os limites até daquela convivência física, né? Então a gente tem que ter um cuidado redobrado e principalmente olhar para essa realidade. Eu já fiz
centenas de requalificações, centenas. A gente faz mutirão, vem 100 pessoas para fazer num dia. De crianças, menos, porque eu acho que existem alguns estados pontualmente, mas o nosso estado, ele é muito pioneiro, sabe, desembargador? Nós somos muito mais, talvez com essa questão de, né, cultural mesmo, né, nós temos esse olhar mais próximo dessa questão. Então, vem pessoas de outros estados, sim, tentar essa requalificação civil aqui, porque não encontram esse serviço, essa possibilidade nos seus estados de origem. Isso não é nenhuma fraude, não é burlar coisa nenhuma, isso é uma tentativa desesperada de muitas famílias de protegerem seus filhos, né? Nada além disso. E esses relatos, né, nós fizemos bem menos de crianças e adolescentes, até porque o número é infinitamente menor, né? Porque tem toda essa questão, né? Durante a infância, essa manifestação, embora, como eu disse, a partir dos 24 meses já existe essa identidade de gênero, né, que pode ser discrepante com o sexo registral, mas isso é uma trajetória, então isso pode vir ao longo mas na adolescência isso explode. Isso é fato. Por quê? Porque é o momento em que se assumem esses dois campos, né, o gênero e a iniciação sexual, vamos dizer assim, né, aquela coisa do... Então isso aflora e causa o que a gente vê, né, a violência. A gente fez até alguns, mas não de adulto, não de criança, né, pós-mortem, requalificação pós-mortem, e muito emocionante, porque nós tivemos um caso de uma mulher trans que iniciou o processo de requalificação e foi assassinada antes de terminar, e a mãe quis prosseguir. E ela disse: eu não quero que a minha filha tenha no túmulo dela o nome que ela sempre rejeitou, que ela sempre odiou. E foi muito emocionante. Então, o que eu queria trazer era essa reflexão. Perguntar quem ouviu. O que eu gostaria mesmo é que, como a gente viu a mãe da Ágata, né, que tem uma ONG, chama, quem tiver interesse, chama Minha Criança Trans. É uma ONG muito séria mesmo. Já foi, essa ONG já teve uma fala na própria ONU, já foi convidada pela ONU para mostrar o trabalho deles, né? E é um trabalho de apoio a essas famílias, né? De pessoas que sofreram na carne tudo isso que eu estou relatando. E eu tive isso foi num mutirão também de requalificação, e a mãe dizia para mim assim, era de uma menina trans, assim, eu nem sabia que isso existia. Quando a minha filha começou, que era meu filho, né, começou eu ainda perguntei assim, mas não basta ser gay? Porque ela não entendia o que acontecia com a filha dela, né? E hoje ela conseguiu então, todo esse trabalho psicológico, porque é um sofrimento muito grande para todo mundo, né? E nós temos que fazer o quê? Nós temos que respeitar, nós temos que encarar a realidade, saber o que está acontecendo e qual é a resposta que o direito tem que dar fundamentadamente. Então, essa questão da requalificação civil de crianças e adolescentes, ela já é pacífica na Argentina e no Chile, né? Não tem nenhum problema, né? E a casa não caiu, né? As instituições não foram comprometidas, as pessoas estão vivendo e muito melhor, porque de uma maneira muito mais verdadeira, né? Eu sei que o tema é polêmico, mas é polêmico muito mais por desconhecimento do que pela causa em si. Porque quando você analisa isso, quando eu digo coisas, informações básicas como essa, ninguém está defendendo nem praticando nenhuma intervenção física nessas crianças e adolescentes. Trata-se meramente de uma questão de identificação de como essas crianças se projetam, como elas se apresentam, como elas se sentem, né? E você respeitar isso, né? É um caminho que tem volta, se esse for o caso. Agora, o que não tem volta é o bullying, é a violência,
é agressão. Isso deixa uma marca indelével, isso deixa uma marca para sempre na vida dessas pessoas. E a gente não tem o direito de permitir isso. Eu sou muito mais de conversar, então eu não sei se alguém tem alguma questão, alguma pergunta, porque são tantos casos, são tantas histórias, que eu gostaria, mais do que uma palestra, né, assim, eu já abri a janela que eu queria abrir. E aí eu queria ouvir de vocês, mas assim, fala. Eu também acho que estão ouvindo? Não, tem baixo, para baixo. Eu acho que não. Tá bom, Para baixo. Já foi, agora Foi, foi. né? Então, quando eu abri a mesa aqui no seu painel, eu falei realmente da questão polêmica que é esse tema. Esse painel é bastante polêmico. Inclusive, a gente já conversado sobre esse painel antes de acontecer na sexta-feira passada. E o que eu acho que talvez seja a preocupação um pouco maior, que hoje deixou isso muito bem claro, é a questão da cirurgia. Né? Eles submeter menores de 18 anos a alguma cirurgia, porque acho que era a maior preocupação. Eu estava lendo também que com relação a esse tema do caso de transição, não é uma coisa muito grande. Não estou falando da cirurgia mais, estou falando da alteração, não da alteração do gênero e do prenome. Então, assim, eu vi que a detransição não é um número muito grande. E quando você fala sobre essa ONG, Minha Criança Trans, que eu fui ler também um pouco sobre essa ONG foi criada em 2022, é uma ONG nova. E eles atendem aproximadamente 700 famílias no Brasil. E ele fala que já requalificou 310 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Então a gente vem falando sobre números, né? E uma pergunta que eu faço também é quando a gente viu esse vídeo, que eu vi um vídeo emocionante, acho que todo mundo se emocionou com esse vídeo, que é uma realidade, eu acho que várias famílias hoje. O que eu penso também, não sei se não temos acho que nenhum psicólogo na plateia, no caso, por exemplo, de mães que tinham vontade de ter meninas e nascem meninos, e desde criança elas vestem os meninos como se fossem meninas. Uma questão mais pessoal da mãe do que da criança mesmo entender o sexo. Nesse caso aqui, ela sonhava em ter um menino e por acaso o menino dela se reconhece como menina. Eu não digo nem esse caso, porque esse caso ela estava super feliz por fato de menino ser menino. Mas eu conheço casos de pessoas que, de alguma forma, incentivaram essa situação da criança que a mamãe queria ter menina e teve menino, então, de repente, a mãe queria ter menino e teve uma menina. Né? Então, acho que isso não é uma realidade. E aí, só os psicólogos podem explicar, então, no seu caso também, né? Olha só. Em relação à questão da cirurgia, até não era nem esse tipo de caso, né? Mas porque essa cirurgia de mudança de sexo era só de adultos mesmo, eram, em geral, mulheres trans que queriam cortar o pênis, né? É isso. E, então, por óbvio, né, isso nunca foi feito em criança e adolescente. Mas a gente tinha aqueles casos de duplo sexo, né, que os médicos faziam a cirurgia, eles, ainda criança, né, eles viam qual era o sexo predominante e faziam extirpavam, né, os elementos do outro. Que, inclusive, a gente conhece casos de que fizeram errado, né? Depois, a pessoa, na verdade, tinha toda uma psique, todo o sexo que tinha sido suprimido. Então, isso me parece até que não, é até recomendado que não se faça mais criança, que se espere um tempo até que se manifeste a opção da própria pessoa. Em relação a isso, realmente, na minha experiência, eu não peguei nenhum caso de requalificação civil que fosse decorrente dessa loucura, né, de uma mãe que veste um filho de uma filha de uma maneira diferente. Não é que isso possa acontecer, mas todos os casos que nós fizemos, e foram, como eu falei, não tantos quanto, mas a gente aproximar, mais de 100 a gente fez aqui, né, sem dúvida. E eu não peguei nenhum caso que fosse isso. A mãe queria, não. Inclusive, famílias com muitos filhos, em que um, né, manifesta discrepância de gênero, né, e todos os outros não. Então, você vê que não é uma coisa... E a surpresa das famílias, entendeu? A surpresa, o que eles procuram?
as próprias famílias estão despreparadas para lidar com aquilo. Você pensa, por que tinha esse preconceito de casal homoafetivo adotar? Porque se pensava, a mesma coisa, um tipo de raciocínio, que o casal homoafetivo iria induzir a criança a ter aquela opção sexual que eles tinham. Isso absolutamente não se mostra verdadeiro, né? A doutora Silvana, que é especialista em adoção, já deve ter acompanhado muitos casais, já deve ter visto, testemunho ocular, né? Eu acho que a experiência é tudo, né? O que vence, o que quebra o preconceito mesmo, é a experiência. Se você tiver o espírito aberto para olhar para o lado, né, e conseguir aprender com o que a realidade nos traz, né? Mas realmente eu não vi nenhum caso que fosse decorrente disso. Não nego que de repente possa acontecer, não sei, mas eu não vi. Nesses que a gente fez, não. Como é que a gente está hoje vendo os casos dos não binários? Porque eu vi que no ano passado, eu acho que foi em junho do ano passado, nós tivemos umas requalificações aqui, tanto de meninos, trans e meninas, mas também tivemos 2 casos de não binários. Que a gente hoje está vendo a situação de não binários? Olha só, como eu falei, a gente teve essas 3 ondas, né? Primeiro era a requalificação, precisava dessa coisa, depois a requalificação tinha que ter um laudo psicológico, mostrando assim uma adequação e provar que você estava fazendo uma transposição de um gênero para outro, de um sexo para outro, e quais tratamentos, quais eram as intervenções que você fazia. E aí, nesses 2 momentos, você só tinha o quê? Os binários, né? Ou homem ou mulher. Quando você tem essa terceira onda, que é como a pessoa se vê, o leque se abriu, né? Inclusive veio essa questão do não binário, aquela pessoa que não se identifica nem como do gênero masculino, nem do gênero feminino. Estou falando de gênero, né? Não se vê nem como uma coisa nem outra. E existem. Nosso estado é o primeiro estado que na identificação civil, quer dizer, no DETRAN, você tem essa opção. Você pode se identificar como homem, mulher ou não binário, né? Existe isso. E o que eu saiba, não causou nenhum transtorno. O único problema nas requalificações que a gente teve esse cuidado como operadores de direito que nós somos, é assim, nós estamos fazendo requalificação, ok, mas e quando você tem uma legislação sexista, baseada em algum critério de gênero? Por exemplo, aposentadoria. A aposentadoria masculina é diferente da aposentadoria feminina, a idade é outra. Então a gente teve o cuidado, na lacuna da legislação, o que a gente colocou na própria sentença. Nossa sentença pode ver lá, né, que a gente fez, que nesses casos se decide pelo gênero originário, né? Para que se fez isso? Numa eventualidade de você ter alguém que está se declarando de um outro gênero para ter um outro benefício que não seja, né, decorrente de você ter uma identidade realmente naquele gênero. Então, né, a gente tem essa preocupação. Ninguém está fazendo nada aqui, não é? Ninguém está fazendo coisa impensada, né? Mas a gente tem a obrigação. Não, nós juízes, a gente não pode não decidir, não é isso? É a primeira coisa que a gente aprende, você tem que decidir. E como você vai decidir? Da maneira mais justa, né? E olhando e vendo todas essas histórias, porque o que eu falei, nós começamos isso na itinerante, né? A itinerante tem por mote, né? Tem por pedra fundamental o contato direto com a parte, ouvir da parte a sua história, sabe? É o olho no olho, você senta numa mesinha com uma pessoa ali na sua frente, não tem nenhum aparador, sabe? É você e a pessoa. E a gente, são 14 anos, né? A gente aprende, né, a ouvir e aprende a enxergar, né? Porque não é só ouvir. O desembargador Carlos estava dizendo, o juiz tem que ter a noção de que ali onde tem papel tem vidas. Sem dúvida nenhuma. A gente, né, no segundo grau, são papel, porque a gente nem vê, né, nem colhe a prova, nem ouve. Mas agora imagina isso, que não é nem você saber ouvir, tipo, não, você tem, é direto ali, quem conta a história. E outra coisa, tem que ser muito rápido. Então, por exemplo, você está numa ação social, estou falando um caso verdadeiro, uma ação social que chega uma mulher com uma criança de 2 anos dormindo no colo e diz assim, eu quero retificar o registro de nascimento do meu filho.
Por quê? Simplesmente ele era o pai. Aí você, exatamente isso. Aí a criança dormindo, aquela mulher, a criança, eu sou o pai. Aí você pega a certidão de nascimento. Cadê o pai? Fulano. Quem é você? Fulana. Simplesmente o pai tinha feito a requalificação. Então ele era o quê? Documentalmente ele era o quê daquela criança? Nada. Aí não, tudo bem, vamos lá, retifica, bota o pai como mãe, deixa 2 mães e vai. Entende? Agora eu vou parar ali e vou dizer assim, não, olha só, eu sou contra a requalificação civil, eu acho que não deve existir isso, e não sei o que, o senhor não vou fazer, o senhor vai continuar como José e tal, e tudo bem. Ele não vai levar a criança no posto de saúde, porque ele não é nada, ele não é pai nem mãe, ele não vai poder matricular na escola, ele não vai poder botar como dependente dele, se ele morrer a criança não vai ter pensão, não vai ter nada, ele... Que isso? Como assim? Não é? Então, assim, o que eu estou convidando, né, essa plateia, o que eu estou convidando vocês, é a dividir um pouco dessa experiência e que vocês tenham assim, um pouco desse olhar, né, que procurem nas redes sociais, que ouçam esse depoimento, tem N outros, né? Não sou eu que estou falando, né? Eu estou falando o que eu vi é uma gota no oceano, e é um oceano imenso, mas eu acho que todo mundo aqui tem empatia suficiente para perceber o sofrimento do outro e botar na balança o que é mais importante, né? O que é realmente importante, acho que não é nem mais, né? Uma coisa é o documento, que o documento não tem nada de errado de você fazer essa requalificação, está espelhando uma realidade, né? Eu não estou burlando nada, eu não estou inventando nada, eu estou traduzindo naquele documento a realidade que se apresentou para mim, né? Eu me sinto muito segura, eu sei que isso é polêmico, eu sei que muitas críticas, mas eu me sinto muito segura, né, porque eu tenho certeza do que eu estou vendo, né? E estou aberta, porque o mundo está em constante transformação, e se a gente não tiver essa abertura, né, a gente não só fica para trás, mas a gente acaba cometendo muita injustiça, né? E eu acho que esse não é o papel de nenhum de nós, né? Nem no judiciário, nem da OAB. A OAB eu acho que é uma parceira muito grande para difundir a informação. É isso, não é nem a causa, sabe? Que eu não quero ninguém aqui virando... Não, mas a informação. E aí cada um, com a sua consciência, né, que coloque na balança, pese e tire suas próprias conclusões. Tereza, você queria perguntar alguma coisa? Você era uma menina, virou menino, agora vai ser. Só que as pessoas não pensam numa outra questão que é irreversível, que é o suicídio. Um grande número de pessoas, de jovens e adolescentes, estão se matando porque não conseguem levar uma vida de acordo com aquilo que elas acreditam. Então, eu penso que é melhor você requalificar. E depois, se ela quiser mudar, ela vai de novo e muda, mas ela está viva. Tereza colocou uma coisa, quando eu falei do enorme sofrimento, né, realmente o índice de suicídio é altíssimo entre crianças e adolescentes trans. Muitos não chegam ao suicídio, mas a quantidade de adolescentes que se automutilam nos nossos abrigos, né? A gente chega lá para fazer audiência e vê um calor do cão e a menina está lá com uma blusa de manga comprida e uma gola até aqui, você já sabe que o braço é todo retalhado, né? E nessa população trans é muito frequente, porque a violência é muito grande. Você sabe o que é uma rejeição de uma mãe? Eu já ouvi vários dizendo isso. Eles pedem muito para tirar o nome de família, né? Por quê? Porque sofreram uma rejeição da própria família. A gente não deixa, porque não pode, né? Não posso inventar um nome de família, fica o sobrenome. Mas a gente explica, se você vai ter que trabalhar e tal, porque Mas por quê? Porque o pai não aceitou, muitas vezes a mãe também, e foram parar na rua e vítimas de todo o tipo de abuso sexual, de exploração sexual, né?
porque é muito mais frequente do que a gente imagina, né? E aí, você, como eu falei, sopesando isso, porque essa requalificação, gente, assim, eu não estou diminuindo o meu trabalho, até porque a consequência é muito valiosa para essas pessoas. Você pergunta o que mudou na sua vida depois que você conseguiu a requalificação, todos. Por exemplo, na área, estou falando de adulto, né? Emprego. A pessoa tem a qualificação para um determinado emprego, ela passa num processo seletivo, ela chega na entrevista, ela é cortada. Quando vê que é uma pessoa trans, ela está fora, né? E o que sobra em termos de mercado de trabalho? Vai ser maquiador, vai ser cabeleireiro ou vai ser prostituta? Infelizmente é isso, né? E agora imagina uma família com uma criança trans, tudo isso passa na cabeça, né? Quando a mãe diz expectativa de vida de 35 anos, a gente não está brincando. Ela não tirou isso do nada, ela tirou isso de estudos, é isso, porque o índice de homicídios é enorme, o índice de suicídio é enorme, né? Então, por que não, né? A gente tem fundamentação jurídica, a gente tem a justificativa fática, né? A gente tem a faca e o queijo para evitar que essas pessoas sofram além do inevitável, né? Porque já é muito difícil. Bom, gente, vou agradecer a Cláudia, vou passar a palavra ao nosso debatedor, Ricardo Menezes, que é assessor da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil e presidente da Comissão da Justiça do Trabalho. A palavra é Boa tarde a todos e todas. Saudades da desembargadora Renata, que está presidindo essa mesa aqui, a desembargadora Cláudia Mota, bacana a explanação. E o vídeo foi coisa comovente, né? Realmente, no início, a mãe da Acta não aceitava aquela situação, mas aceitou porque é filho, né? Então, a gente ama um ente querido e não tinha como ser diferente. Saudar o desembargador Guaraci, que idealizador desse grande seminário aqui, o querido Vitor Marcelo, desembargador, um amigo de vida, Ellen, Silvana, enfim, tanta gente querida aqui. E só queria, fiz algumas palavras aqui, desembargadora Cláudia, para que a gente possa depois fomentar um pouquinho mais. Boa tarde a todos e todas. É uma honra participar deste seminário, ainda mais em torno de um tema tão sensível e complexo como a requalificação civil de crianças e adolescentes. Eu não atuo diretamente nessa área, sou advogado trabalhista, mas compreendo a relevância desse debate para o futuro da proteção infanto-juvenil e também para o amadurecimento de nossa sociedade. Trago aqui uma reflexão ponderada que busca colocar em diálogo os possíveis avanços e os riscos de um tema tão controverso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que a Silvana conhece muito bem, consolidou o princípio da proteção integral, reconhecendo a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. Paralelamente, a Convenção sobre os Direitos da Criança na ONU já fala em autonomia progressiva, desembargadora Cláudia, ou seja, o reconhecimento de que, à medida que crescem, eles adquirem capacidade de opinar e participar ativamente de decisões que os afetam. A chamada requalificação civil surge neste cenário até que ponto devemos juridicamente reconhecer maior autonomia civil às crianças e adolescentes, até onde a lei deve permitir que tenham voz e responsabilidade sobre determinados atos. Entre os aspectos que poderiam ser considerados favoráveis, destaco 4. Autonomia progressiva, reconhecer que a maturidade não se dá de forma estanque aos 18 anos e que há situações em que adolescentes já têm discernimento para opinar sobre sua vida. Participação efetiva, quando incluímos a criança ou adolescente no processo decisório, evitamos a sensação de invisibilidade e reforçamos sua cidadania. Alinhamento internacional. Vários países, conforme a desembargadora Cláudia falou, já avançam nesse campo, permitindo que adolescentes opinem em decisões médicas, em processos familiares ou até em participação comunitária. Proteção contra decisões autoritárias, é a 4ª. Dar voz ao jovem, reduzir o risco de escolhas feitas unicamente por adultos, que muitas vezes podem não considerar seus melhores interesses. Mas, de outro lado, também há riscos que precisam ser olhados com muita seriedade.
a notificação precoce, antecipar, como a desembargadora Cláudia falou, responsabilidades pode acabar transferindo ao adolescente pressões para as quais ele ainda não tem preparo emocional ou social. Aumento da vulnerabilidade. Em contexto de abuso sexual ou violência, há risco de manipulação. Se o adolescente for considerado capaz de consentir, podemos fragilizar a proteção justamente de quem mais precisa ser protegido. Insegurança jurídica. Como estabelecer critérios claros? Como medir maturidade de discernimento sem abrir margem para a subjetividade excessiva nas decisões judiciais? Choque cultural. Nossa sociedade ainda valoriza a ideia de infância como face de proteção. Mudanças bruscas podem gerar resistência e até retrocessos na aplicação prática da lei. Portanto, o caminho não esteja em escolher entre mais autonomia ou mais proteção, mas sim em buscar um ponto de equilíbrio, reconhecer gradualmente a voz e a participação dos adolescentes, sem enfraquecer a rede de proteção legal contra abusos e violências. Esse equilíbrio exige um debate plural, envolvendo juristas, psicólogos, educadores, famílias e a própria sociedade civil, sempre com um olhar cuidadoso sobre a realidade concreta das nossas crianças e adolescentes. Deixo aqui, então, desembargadora Cláudia e desembargadora Renata, não uma resposta, uma provocação. Como construir um modelo que una proteção e autonomia sem abrir espaço para retrocessos? Essa talvez seja a grande missão do nosso tempo. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Eu acho que realmente hoje não tem mais margem para retrocesso, né? Agora você tem um avanço jurisprudencial, você tem toda uma história. A gente hoje aqui, por exemplo, temos o Instituto da Criança e Adolescente, o Código Civil, temos o Conselho Nacional de Justiça com o 49, né, que vem avançando para 33. A gente tem aqui muitas normas hoje que não nos permitem. Temos decisões judiciais, inclusive do Supremo. Temos prática administrativa hoje, quando você é maior de 18 anos, você vai para o cartório diretamente. Quando você hoje é menor de 18 anos, criança e adolescente, sem decisões judiciais. Então, acho que o processo hoje não nos cabe mais nem pensarmos nisso, né? Temos essa resolução 149, que veio substituída a 73. E, assim, hoje nós temos várias decisões do Supremo com relação à requalificação civil. Você tem hoje, como foi a desembargadora disse hoje, a ação de anticonstitucionalidade 4258 de 2018, que fala hoje sobre maiores de 18 anos, mas dá uma abertura hoje por via judicial à criança e adolescente a ingressar com processos. Você hoje tem um recurso extraordinário que foi de 2016, que é o tema hoje 622 com repercussão geral, que é o tema da multiparentalidade. Você hoje tem mais de um pai e uma mãe no seu registro, quer dizer, tanto biológico quanto socioafetivo. Você tem hoje a DPF 132, a Ação de Constitucionais 4271 de 2011, que fala sobre reconhecimento da união estável homoafetiva. Você tem mandado de segurança de 2015, que fala sobre o direito ao registro civil de nascimento de criança indígena, segundo os usos e costumes. Sim, as coisas estão evoluindo, estão em constante evolução, e cabe a nós aqui, como operadores de direito, apenas aplicá-los, né? Porque eles já existem. Eu até dei uma olhada rápido sobre os que não concordam com a requalificação, né? E eu vi os argumentos jurídicos que falam, que dizem a ausência de previsão legal expressa, que você hoje tem a lei dos registros públicos, só autoriza a alteração no cartório de pessoas maiores de 18 anos. Então você hoje, para menores, eles alegam que não há uma regra clara. O que falam sobre o princípio da proteção integral da criança, né? Que os defensores dizem o seguinte, que você tem que evitar decisões precoces e irreversíveis. E o outro fala sobre o poder familiar que fala que só aos pais cabe até a maioridade decidir e não o Estado suprir essa decisão. Então, essas são as pessoas que falam sobre os argumentos jurídicos que não concordam com a requalificação. E os que concordam alegam aí que é o princípio da dignidade da pessoa humana, o melhor interesse da criança e do adolescente e o direito à identidade de gênero, né, que são os que concordam. Então, nós temos aí várias histórias, várias decisões dos tribunais, que falam alguns tribunais que quando a criança, a adolescente está entre 16 e 17 anos, é uma coisa mais fácil. Acho que a procedência das ações é infinitamente maior do que no caso de você ter
menores entre 12 e 15 anos que há alguma resistência no tribunal, com base exatamente na falta de maturidade, alega que não tem falta de maturidade para fazer requalificação. Mas enfim, eu não sou a palestrante, não sou a debatedora, então eu trago a Vossa Excelência, não sei se dá tempo de desembargador agora, se vai permitir que alguém pergunte, mas eu acho que não vai permitir. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Não 2, 3 perguntas. Eu só queria fazer uma colocação. Né? Só agradecer. Não sair no... Ah, sim. Na gravação. Tem que sair no YouTube. Vejam, eu queria agradecer pelo simpósio como um todo, né, os temas, mas esse é um tema importantíssimo que gerou um debate, um bom debate, vamos assim dizer, entre os colegas. No outro dia nós estávamos reunidos e assim, nós não temos, nós desembargadores, a experiência que a desembargadora Cláudia tem, o desembargador Guaraci também, e aí quando a gente consegue, né, sair lá dos nossos gabinetes, né, lá das nossas atividades, para debater esses assuntos e, obviamente, nos levar a uma reflexão sobre a questão. Né? Então, assim, saio daqui com várias reflexões. Né? Esse vídeo é um vídeo que desperta assim, uma questão que tem que olhar caso a caso e agradecer pelas informações que a advogada Cláudia trouxe. Tá? E falo, não falo só em meu nome, não. Né? Falo em nome de vários colegas, alguns não puderam estar aqui, porque tem sessão, mas parabenizar. Gostei muito. Obrigado. Desembargadora Renata, essa questão de só maiores podem fazer requalificação em cartório. Né? Isso abre o quê? A contrário senso, né? Judicialmente a gente pode acolher o pedido de requalificação civil de crianças e adolescentes. Bom, gente, só para... Não tem mais perguntas, né? Então, só para terminar, eu estava vendo também, não consegui baixar um documentário chamado Amor Transcende. Foi um documentário com base numa requalificação do ano passado também, acho que foi de junho do ano passado, acho que foram 106 requalificações, e a Defensoria fez esse documentário junto com o Dr. André, que é o nosso colega, André Brito, participou. Então, assim, eu não consegui baixar, infelizmente, mas quem conseguiu, o Amor Transcende, deixo aqui para vocês, com base na qualificação do ano passado. Então, eu agradeço mais uma vez. Vai conseguir onde? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vereadora Cláudia, assim, palestra sensacional, uma aula para todos nós, que não somos nem operadores exatamente nessa área da infância e juventude. Eu trabalhei pouco tempo como promotora na área. Agradeço ao Dr. Ricardo Menezes também por seus acréscimos. Agradeço ao desembargador, mais uma vez, o desembargador Guaraci, por esse belíssimo seminário, essa oportunidade que nós tivemos, porque nós, na verdade, embora operadores de direito, aprendemos mais do que falamos hoje. Os nossos painéis foram sensacionais, os debatedores de escola e os palestrantes. É uma pena que eu acho que a gente poderia ter, inclusive, estender esse seminário mais uma vez para as escolas, para as faculdades, porque afinal de contas hoje aprendemos os que nós aprendemos. Você imagina o que hoje para o adolescente ouvir uma palestra dessa maravilhosa, um seminário de mais dias, né? Infelizmente, seminário de um dia, a gente não conseguiu, ninguém, eu acho que nem a gente conseguiu aí respeitar essa 1 hora em cada tema. É impossível 1 hora você conseguir. Hoje todo mundo foi correndo nos seus temas, enfim, uma pena, foi maravilhoso. Então, parabéns mais uma vez a Vossa Excelência, em nome da associação, pela Associação Nacional dos Desembargadores, foi maravilhoso. Obrigada, gente. Uma boa noite.